aí, nação rubro-negra, tamo junto em mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, já vai aí se inscrevendo no canal, deixando aquele like e ativando o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal. Sobre o Mengão, claro. Hoje vamos falar também sobre a seleção brasileira, isso mesmo. Mas antes de comentar tudo sobre esse confronto do Brasil que está agitando o Brasil, né? Que é Brasil e Equador. Esse confronto acontece na quinta-feira. Isso mesmo. E mais uma suposta escalação de Carlo Ancelotti. Que já tá dando o que falar, hein? Mudou tudo novamente. Vamos também analisar o que disseram os comentaristas da Sport TV e do Jogo Aberto, que destroçaram tudo ao vivo. Polêmicas, análises, foi aquele jeitão que a gente gosta. Lembrando, galera, aí de deixar os créditos para a Sport TV e para o Jogo Aberto, que trouxeram essas informações quentinhas pra gente. Por isso, já vai aí divulgando o nosso canal para os seus amigos rubro-negros que gostam da seleção, está torcendo por mais um sucesso aí esse ano no Mundial, né? Porque a Copa do Mundo é mundial. E, claro, fica comigo até o final porque o vídeo tá top. Vamos pro vídeo. 7 vidas, a gente É bom não abusar já, né? muito. Tudo bom, Pedro? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Abraço pra você, Calan, Serginho, todo mundo ligado com a gente. A expectativa tá toda em torno dessa estreia da Seleção Brasileira com o Ancelotti, né? A gente já viu uma escalação ali, o que é pelo menos um rascunho de uma escalação bem modificada, alguma por ausências, a ausência do Rafinha, por exemplo, que é muito sentida, mas o retorno do Casemiro, estou com uma expectativa muito grande de ver o Casemiro de novo também, sendo titular da Seleção Brasileira, como uma liderança técnica dessa equipe, como ele é. Vamos aguardar o que vai ser esse Brasil e Equador. Até abrir 15 minutos de treino, ele teve resistência para isso, e é a cultura mesmo do futebol europeu. Mas vou insistir numa questão que a gente já abordou ontem, que é a seguinte: o que eu acho que a gente vai ver de postura do Brasil nesses primeiros jogos de Ancelotti. A gente vai reforçar, se é que alguém duvida, de que a seleção é brasileira, mas o treinador é italiano. E eu digo isso porque quando você olha os números da seleção nessas eliminatórias, está muito claro que o nosso principal problema está na defesa. O Brasil tem o segundo melhor ataque da competição. O Brasil marcou 20 gols em 14 jogos, a gente só está atrás da Argentina de ataque. Mas quando você olha a defesa do Brasil, aí é uma peneira. E aí é uma peneira assustadora para uma seleção do tamanho da nossa. Porque o Brasil levou mais de um gol por jogo, o Brasil conseguiu levar em 11 jogos 16 gols. Para vocês terem uma ideia do drama que é levar 16 gols em eliminatórias, em toda a eliminatória passada, em toda com o Tite, o Brasil levou 5 gols. Em toda, 5. E só nessa ele já levou 16. Só nessa. A gente levou 5 gols da Argentina, 3 da Colômbia, 3 do Uruguai. Só em 3 jogos o Brasil não levou gols, 2 contra o Peru e a vitória de 1-0 contra o Equador, que só levou 5 gols nessas eliminatórias e a gente levou 16. Então, assim, tá muito claro para mim que a primeira encrenca que o italiano vai se debruçar e deve estar feliz, ele falou: essa é a minha área. É a marcação, é a defesa. Talvez a escalação até do Brasil não mostre uma grande mudança, mas tenho certeza que a postura ele vai tentar, como o treinador europeu que é, como o italiano que é, porque são números muito ruins, né? Muito ruins, assim. 16 gols em 11 jogos. Lembrando que o Brasil levou só 5 em toda a eliminatória passada. Ei, minha zagueira, não dá, né? Mas eu acho que isso é um problema coletivo da seleção brasileira. Assim como a gente não vê um bom desempenho individual, porque a questão coletiva não está organizada e bem feito, né? Então a gente a gente fala dessa questão defensiva, mas para mim o problema é coletivo. Só que eu acho que o Ancelotti tem uma diferença em relação ao próprio Diniz, ao próprio Dorival. Eu acho que esses treinadores, os brasileiros, né, vieram com uma responsabilidade muito grande de devolver o futebol bacana, o futebol que a gente viu e tal. E que a gente não vê, não é nem dessa geração, é de outra geração, inclusive, de outra geração para trás. A gente não conseguiu ver esse bom desempenho em campo. E acho que esses treinadores brasileiros tiveram essa pressão de ter que ser Brasil, ter que jogar com aquela ousadia, com aquela alegria, com o que a gente está acostumado a ver, né? Essa é a grande verdade. E eu acho que o Ancelotti não vem com esse peso.
Ele não vem com esse peso. E acho que o perfil dele é exatamente esse. Assim, é uma equipe mais física, que se for preciso descer suas linhas contra adversários mais fortes, vai descer, vai apostar em velocidade com o próprio Vinícius Júnior, né, que é esse jogador. Então, acho que ele não vem com a responsabilidade dos treinadores brasileiros em si. E acho que ele vai conseguir vir mais com essa leveza e entregar o que a gente está precisando agora. Que eu acho que vai ser resultado, até porque tem pouco tempo. Tem um ano aí, um pouquinho mais de 365 dias para a Copa. É o que eu bom acredito. Ponto que você está falando ali. Ótimo, eu não tinha pensado nisso, na demanda de fora para dentro, que aconteceu exatamente isso com o Diniz, com o Dorival. E só para entrar no teu raciocínio, o que aconteceu com o próprio Real Madrid do Ancelotti, no momento que o time tinha dificuldade, ele não se importou em jogar sem a bola, em jogar mais recuado e aproveitar espaço para Rodrigo, Vini, até antes um pouco com o Benzema, teve isso também. Então, assim, acho que o Ancelotti não vai ter nenhum problema de montar o time que ele acha que é o time mais certo para ganhar o jogo. Não importa que seja sem a bola, ele pode fazer isso. E entra no que você falou, né? Um treinador europeu. Treinador europeu, óbvio, com as suas características, apesar de ser um treinador, como a imprensa fala, de ser mais camaleão. A gente está rodando todos os gols que o Brasil levou e peço que a gente rode de novo daqui a pouco para fazer uma análise do que tem sido a nossa defesa. E o que a gente... Porque, assim, Fala, Pedro. Muito bem como a Aline falou, a questão não é da defesa, a questão é da seleção brasileira coletivamente como um todo. Porque a gente vai pegar, por exemplo, gols contra a Argentina, a pressão, o Brasil subia para fazer uma pressão e quando subia de maneira completamente desajustada. Então, na verdade, começa da frente para trás. A pressão que começa desajustada lá atrás. E aí fica um bloco muito grande no meio-campo para 2 volantes cobrirem. E aí o Brasil é amassado no meio-campo como foi amassado contra a Argentina. E isso estoura lá atrás porque você tem um sistema defensivo que não está ajustado. Então, assim, e aí fica aparecendo. Você olha pela numeração, fica aparecendo. Não, a defesa do... Aí fica aparecendo, por exemplo, o Murilo, que jogou contra a Argentina, fica aparecendo que o Murilo, quem não acompanhou as 2 últimas temporadas dele no futebol inglês, fica aparecendo que o Murilo é um bonde, quando na verdade é um zagueiro de destaque na principal liga do futebol mundial. Por quê? Porque entrou para fazer uma estreia num time completamente desajustado defensivamente também. Tem muitas questões ofensivas, mas eu também acho que o Ancelotti vai começar a organizar esse time meio que de trás para frente. E até por conta disso, falei aqui na segunda-feira, né? O trio de meio campo que eu imaginava, as prévias estão mostrando que deve ser essa, que é esse trio com Casemiro, com Gerson e Bruno Guimarães. Assim, não tem um meia propriamente dito, porque, na minha visão, ele vai procurar competir e ter um equilíbrio primeiro, mais do que ser essa equipe que vai pegar qualquer adversário, vai pegar a Argentina e vai tentar ir para cima. Também acho que não vai ser. E o público brasileiro tem que estar preparado para isso. Como lembrou o Serginho, se a gente for pegar vários jogos do Real Madrid, né, nas 2 Champions seguidas que o Real Madrid ganhou, jogos, por exemplo, contra Manchester City, jogos do Campeonato Espanhol contra o Barcelona, o Real Madrid basicamente jogava num bloco médio, bloco baixo, de maneira reativa mesmo. Roubava a posse de bola, marcação muito forte, fechando espaço para poder sair em velocidade no contra-ataque. Só que, assim, não é a nossa cultura do futebol brasileiro. E o público vai ter que estar preparado para isso. Insisto nessa questão, o pessoal se referindo à segunda prévia que surgiu. Na primeira, por exemplo, o Andrés Pereira estava na escalação. Cara, a gente só vai saber a escalação momentos antes do jogo. Por isso eu estou deixando de fora os nomes. Acho que é bobagem debater agora nomes sem saber exatamente a escalação que vai entrar em campo. E estou apostando numa postura diferente. Então, acho que o Brasil vai jogar de um jeito mais seguro. O Brasil que foi a campo contra a Argentina, por exemplo, se a gente tiver a escalação inicial, era uma loucura enfrentar a Argentina daquele jeito. Era o prenúncio de um massacre tático do jogo. O Brasil muito exposto, né? Com laterais super ofensivos, com só o Joelinton e o André na linha de meio. Era o prenúncio de que a gente, pegando o meio-campo tão forte, ia sofrer. Levamos 4 gols da Argentina lá. Por isso que eu estou apostando numa outra postura. Os nomes não são o problema do Brasil. Não são os nomes que levam o Brasil a ter uma marca tão feia de 16 gols sofridos em 11 jogos contra times bem mais ou menos, né, gente? Tirando a Argentina aqui, a gente não tem nenhum bicho-papão, nenhum candidato a título da Copa. E aí assusta levar tanto gol assim de times médios, né? Se você pegar, juntar com Copa América, coisa e tal, pegar os últimos 20 jogos da seleção, o Brasil tomou gol em 15.
né? Então, você acabou de falar do número do Tite. O Brasil começava não levando gol. Hoje o Brasil começa o jogo praticamente você sabendo, tem que fazer 2, porque um vai tomar, né? Em 15 das 20 vezes que jogou, tomou. Então, assim, é óbvio que ele vai ter que começar por aí. O jogo é em Guayaquil, que dá um alívio para o Brasil. Geralmente esse jogo é em Quito, muito mais difícil de jogar pela altitude. E assim, como a gente mostrou no nosso levantamento, dos 16 gols que o Brasil levou, 11 foram dentro da área. Vamos mostrar os gols que o Brasil levou, vamos debater um pouquinho. A gente considera que o Brasil esteja bem servido de zagueiro, né? Laterais tem uma crise. Embora nessa convocação tenha muitos desfalques, né? Verdade. Para o miolo de zaga, principalmente. Verdade. Levamos um gol da Bolívia numa goleada de 5-1. Esse gol é da Venezuela, em Cuiabá. Que golaço, né? Vieram tocando desde lá de trás e fizeram um golaço. Tem 4 zagueiros dentro da área contra 2 jogadores venezuelanos e a gente toma o gol. Fomos completamente amassados pelo Uruguai, fora de casa. Levamos 2 gols dentro da área. Contra a Colômbia fora também fomos amassados. 2 gols dentro da área. Cara, você vê que vários gols é questão de posicionamento. Totalmente. Vários gols. Da Argentina, gol do Otamendi. Mais uma bola parada. Também, bola aérea. Eu tô achando que a gente tá bobeando muito aí, minha zagueira. Isso aí é falta de atitude individual, mas também de organização defensiva, sim. Né? Quem é seu, quem não é meu, é marcação individual, é marcação por zona e ter a atitude do jogador de atacar, entendeu? Diferentemente quando, óbvio, vem num contra-ataque, vem numa desorganização, que também acho que é o maior problema da seleção, quando vem lá de trás. Olha aí, essa bola aí, olha a atitude. Era o Marquinhos ali, o Danilo ali, né? Tomou um gol nas costas do lateral, entendeu? Um gol de cabeça do Vargas que deve ter menos de 1,70 m. Tá muito fácil fazer gol no Brasil. E aí, se a gente pensa Copa do Mundo, né? Estamos levando esses gols aqui na América do Sul. Imagina na Copa, né? Imagina na Copa. Então, assim, beleza, esse é um gol de fora da área e tal. Mas tô achando que tá muito fácil. Total. Muito fácil fazer gol no Brasil. E você vê que a maioria dos gols são gols onde a gente tem superioridade numérica no setor da bola, mas ainda assim não consegue cobrir. O gol contra a Argentina, por exemplo, o gol de bola parada, o Otamendi vem lá de trás para acertar o cabeceio e ninguém acompanha. Por isso que ele chega tão na frente, tão mais alto. É o efeito cascata, obviamente, que é essa desorganização. É a questão de termos apenas 2 volantes ali à frente da zaga. Tem muitos gols também da entrada da área que acontece por ali, né? Isso aí passa também por essa organização de deixar os 2 volantes ali, sozinhos, né? Contra a Argentina, a gente viu o Dorival não mudou. O primeiro tempo existia uma superioridade até pelo número de jogadores no meio de campo da Argentina. O Dorival não ajustou esse problema. Então, você está sempre em inferioridade, é matemática. Inferioridade é matemática. Você vai ter mais espaço para jogar e você vai sofrer defensivamente. Aquela escalação contra a Argentina, ela poderia funcionar... Bota de novo pra gente, por favor. O Brasil... Se fosse a Bolívia, o adversário. Não, então, se o Brasil fosse uma situação onde o Brasil tivesse 70%, 75% de posse de bola. Porque aí, de fato, você ia ter um meio-campo ali com o Rodrigo, com o Vini, com o Rafinha na frente, o Matheus Cunha, o André, que tem uma excelente saída de bola atrás. O Joelinton, ele não é exatamente um marcador, ele é muito mais um cara de força, de arranque, de potência, de chegada na frente. Agora, o que acontecia? A seleção brasileira teve menos posse de bola, porque um dos pontos fortes da Argentina é exatamente o controle dessa posse de bola, a gestão dessa bola, girar de um lado para o outro. E aí, várias vezes, a gente via a seleção brasileira, os 4 jogadores na frente, não ajudavam na recomposição. E aí você via 4, 5 jogadores para cima do André, para cima do Joelinton, o Arana e o Wesley também perdidos no jogo. E mais do que tudo, né, quando o Brasil perdia a bola, não é que o Brasil não quisesse recuperar a bola, até tentava recompor, mas sem nenhuma organização, sem nenhum sincronismo, né? Então iam 2 e sobravam 2 Argentina. E o Brasil de bobinho ficou, né? Quando você toma um 2-0, e aí você acaba tendo aquela necessidade de querer mostrar que você tá com raça, que você tá se esforçando, e aí você começa a dar pique, vários piques assim. Tudo equivocado. Tudo equivocado, que na verdade, como não tá organizado, tem 2 jogadores. Se você vai sair para fazer uma pressão em um, o outro companheiro não vier atrás aqui, ele vai tocar a bola pro outro, você vai se desgastar e só vai cansar fisicamente. Agora, sabe o que é curioso? É que a seleção do Tite não era muito diferente em si do que a gente vê em si agora, né? Era uma seleção que defensivamente é muito forte. Incrível, né? Levou 5 gols
espaço em toda era a muito eliminatória. sólida. E a dificuldade que a gente viu nessa última Copa do Mundo era o Brasil conseguir criar espaços, né, levar vantagem ofensiva, destravar o jogo. Acho que essa foi a maior dificuldade nessa última Copa que a gente acabou vendo. E depois desse processo que a CBF acabou fazendo, depois da era Tite, de quem é o treinador, que não é, identidade de jogo de treinador A, B, ou C, ou D, enfim, quem que vai realmente para essa próxima Copa, os dois lados acabaram sendo prejudicados, tanto o defensivo, que era uma solidez, mesmo com poucas mudanças em si nesse setor, e o ofensivo continuou com o mesmo problema. Essa é a verdade. Então, teve uma regressão nesse momento aí. Por isso que eu acho que o Ancelotti é um cara que ele vai dar um passinho atrás, até pelas características dele. Ele gosta de um meio-campo muito forte, como o Pedro exatamente falou. E se fosse, por exemplo, ele contra essa Argentina, eu acho que ele desceria tranquilamente, apostaria na velocidade e nas características dos jogadores da seleção brasileira, mas deixaria ali defensivamente mais compacto, mais organizado. Estava pensando aqui com relação a desenho de time, sei que, e concordo contigo, tentar cravar muito a escalação que vai entrar em campo nesse momento não é lá o ideal. Mas vendo pela última prévia, se dá conta que o Estevão, pode ser que o Estevão seja titular. Eu estava pensando que isso pode até indicar uma mudança de desenho da própria seleção brasileira. Porque se a gente for pegar o Real Madrid, que foi campeão da Champions na temporada, sem ser essa última agora, na outra temporada, várias vezes ele utilizou, não tinha o Mbappé ainda, várias vezes ele utilizou uma espécie de um losango de meio campo, com 3 meio-campistas, o Bellingham à frente e Rodrigo e Vinícius como dupla de ataque na frente. E aí, assim, se joga o Antony, aí não. Aí você tem muito claramente 2 jogadores de ponta aberta e tal. Mas se joga o Estevão, você pode ter um trio de meio-campistas por trás, o Estevão jogando mais centralizado e Vini Júnior com o Matheus Cunha na frente. Pensando em enfrentar o Equador fora de casa, é um desenho que eu acho que também é possível. Vou pedir 2 coisas, produção. A classificação das eliminatórias, para mostrar algumas coisas como, por exemplo, uma constatação, uma informação. A gente vai enfrentar um time que hoje está melhor do que a gente, né, que é o Equador. O Equador, ele somou 26 pontos, 5 a mais do que o Brasil, mas ele foi punido com 3 pontos, então ele aparece com 23. A Argentina faz uma campanha tão superior à nossa que o saldo de gols deles é 18 e o nosso é 4. Né? Acho que isso mostra bem a diferença que hoje tem entre Argentina e Brasil. Só o destaque também, quantidade de gols que o Equador sofreu na competição. Falei já, 5 só, falei. O Brasil do G6 é a pior defesa. Tomou mais gol que Paraguai, tomou mais gol que Uruguai, tomou mais gol que todo mundo, né, no G6. E somos quase igual à Venezuela, que tomou 17 gols e a gente tomou 16. Né? A lista de jogos ela vai mostrar como a gente foi vazado. Né? Em 11 dos 14 jogos, o Brasil sofreu gol, só não levou gol contra o Peru e contra o Equador. Essa lista de jogos eu acho que deixa bem claro que assim, o Brasil está com um problema gigante mesmo na defesa. E agora a gente vai a Guayaquil conversar com o nosso repórter Rafael De Angeli, que acompanha os passos do Brasil. Se a gente aqui está tentando pensar em nomes, em escalação, será que o Rafa ali mais pertinho tem pistas dos 11 iniciais da estreia de Carlo Ancelotti? Tudo bom, Rafa? Boa tarde a você, bem-vindo. Tudo bem, Rizek? Um abraço para você, Serginho, Aline, Pedro Moreno, todo mundo que acompanha a gente aqui no Seleção Sport TV. A gente está aqui na frente do hotel onde a seleção está hospedada, né? O desembarque aconteceu ontem à noite, ali por volta das 11 horas no horário de Brasília, né? 9 horas do horário local. Os jogadores descansaram ontem e hoje vão fazer as últimas atividades antes do jogo de amanhã. E aí a gente vai ver se o Ancelotti vai confirmar esse esboço de time titular que os nossos colegas do GE. Globo apuraram ontem. Esses possíveis 11 jogadores que treinaram a maior parte do tempo da atividade que foi realizada no CT do Corinthians no Brasil. Hoje a gente tem o último treino, que é no Estádio Monumental, que é o palco do jogo. Um estádio grande, que tem capacidade para mais de 57 mil pessoas, mas tem essa punição da FIFA por cantos homofóbicos da torcida equatoriana no jogo contra a Venezuela, e a torcida equatoriana é reincidente nesse caso, portanto, por isso a federação só pode vender 20% a menos da capacidade total. Teremos aí 42 mil torcedores no Estádio Monumental para apoiar a equipe local. Lembrando que sobre o Equador ele mandou praticamente todos os jogos dessas eliminatórias em Quito, na altitude de Quito, né, em 2.800 metros acima do nível do mar.
só mandou um jogo aqui em Guayaquil, que foi contra a Bolívia, vitória por 4-1, e agora vai mandar esse jogo contra o Brasil. E na próxima data FIFA, em setembro, o jogo contra a Argentina. Essa foi uma decisão do técnico, BKSS, e dos jogadores, porque muitos atletas do Equador não jogam na altitude aqui de algumas cidades do Equador. Guayaquil é o nível do mar, né? Quito, tem várias equipes de Quito que estão na primeira divisão do campeonato equatoriano, mas os principais jogadores do time atuam ou na Europa ou a nível do mar. Então os próprios jogadores pediram para mandar esses jogos contra o Brasil e contra a Argentina, dois adversários fortes, né? Em teoria os mais fortes das eliminatórias, aqui. Até para os próprios jogadores equatorianos não sentirem a altitude, né? Não dá tempo de adaptar. Esses jogadores que vêm, por exemplo, da Europa, não conseguem se adaptar a tempo de entrar em campo para enfrentar seleções como o Brasil e também como a Argentina. E também tem o fato, é claro, econômico, de você ganhar um pouco mais, porque o estádio é maior, vender mais ingressos e faturar mais. Então esses fatores aí contribuíram para o Equador decidir mandar essa partida no estádio Monumental aqui em Guayaquil. E também, mais um terceiro fator, que isso não é dito abertamente, mas é como está encaminhada a classificação do Equador, né? Você mostrou a tabela agora há pouco, Rizek, são 23 pontos, somou 26, né? Perdeu 3 por causa daquela punição, tem 23 e pode até se classificar depois dessa primeira rodada da data FIFA. Se vencer o Brasil e na sexta-feira Venezuela e Bolívia empatarem, o Equador já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Um pouco sobre a seleção brasileira e sobre a agenda da seleção hoje. Às 2h45, horário local, 4h45 no Brasil, tem entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti aqui no hotel, que será realizada antes do treino. O treino será às 5h30 do horário local, ou seja, tem a coletiva, os jogadores descansam, o técnico descansa um pouco mais e depois vai para o estádio Monumental, 5h30 horário local, 7h30 do Brasil é o treinamento no estádio. Então, nessa entrevista coletiva, claro que ele vai ser perguntado sobre diversos assuntos, entre eles esse time que ele montou ontem, né, no CT do Corinthians, no treinamento do CT do Corinthians, a maior parte do tempo, mas ele vai ter mais uma atividade pela frente para, de repente, observar outros jogadores e mudar essa escalação. É muito início de trabalho, né? Ele só teve um treinamento com todos os jogadores à disposição. Marquinhos, por exemplo, que foi campeão da Liga dos Campeões, não esteve no primeiro treinamento, só esteve no treinamento de ontem. E vai estar no treinamento de hoje também. Então ele tem 2 atividades só, com a equipe completa, com os 25 jogadores, para decidir quem entra em campo contra a seleção do Equador. Lembrando que a bola rola às 8 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão do Sport TV na quinta-feira. O jogo é mais cedo aqui, né, no fim do dia, às 6 horas da noite, aqui do horário do Equador, de Guayaquil, 8 horas do horário do Brasil. Tá certo, Rizek? Volto com você e um abraço para todo mundo. Obrigado, Rafa. Quem sabe o homem surpreende hoje, eu vou jogar com esses 11 aqui. Quem sabe, né? O Rizek, você que é repórter há mais tempo, há quanto tempo a gente vem na véspera... Diga. Há quanto tempo a gente vem na véspera de jogo da seleção, dando a seleção? Porque antigamente não era assim, aí a partir de um determinado momento, né, começou a virar uma tradição. E todos os técnicos começaram a anunciar mesmo, a gente parou com a surpresa, né? Sim, o Tite anunciava, sim. O Tite anunciava o tempo todo, não sei se Filipão, né? Acho que o Filipão foi o último a... Cara, eu acho que isso começa a mudar quando os treinos são fechados. Porque antes, como a gente via todos os treinos, você sabia como o time treinava. Não, mas mesmo antes, mesmo agora com treinos fechados, confirmar um dia antes, eles confirmam que eu acho que no caso dele, né? que eu acho que no caso dele é dúvida mesmo. Eu acho que no caso dele não é de, não, vou esconder aqui, não vou mais, que é dúvida mesmo. Ele está assim, conhecendo. A gente mostrou ali os 2 campinhos, né? O que eu acho que ele está fazendo é isso aí, né? O plano A e o plano B. Né? E se a gente for olhar ali, mudança mesmo, são os dois meio-campistas à frente do Casemiro e a lateral direita, que é Wanderson ou Danilo. Mas, assim, o resto do time se repete. Então, assim, tem uma espinha dorsal ali do primeiro para o segundo time. E eu acho que a dúvida dele é essa, que é uma dúvida que pega muita gente. Os dois, a formação do trio de meio campo e a própria lateral direita. É que a lateral direita tem uma questão de característica, a gente está vendo no campinho, a lateral direita tem uma questão de característica muito grande, a diferença de característica de um para o outro. Do Wanderson, se você joga com o Wanderson, uma coisa é velocidade, é jogador de corredor, de ultrapassagem o tempo todo, e se é o Danilo, é um lateral muito mais de construção para poder liberar quem está pelo outro lado, pelo lado esquerdo. No caso ali, segundo as 2 prévias, o Alexandre. Só que se joga o Wanderson, você tem que ter alguém na direita. Sim. Você vai precisar o do Antony, ou você vai precisar do Estevam, que seja, mas vai precisar de alguém lá. É que você tendo um trio de meio-campistas, como a gente viu ali, por exemplo, na segunda prévia, que é o que eu estou imaginando, você tem jogadores ali com capacidade um pouco maior de cobertura de espaço, justamente para dar essa liberdade para ele. Mas aí, por exemplo, se joga o Antony pela esquerda, o Antony canhoto, e assim, quem viu a temporada que o Antony fez no Betis,
assim, mas nem lembra o jogador que estava no Manchester United no ano passado. Parece que uma magia. E vários golaços, assim, uma jogada muito característica do Antony de trazer para dentro e bater de perna esquerda. E isso facilita você ter um jogador de corredor pelo lado. E diferentemente do Estevão, que também é esse jogador, mas eu acho que o Estevão ele tem características mais de associado que o Antony. De construir, então pode ter um corredor ali, por exemplo. O Antony é bola no pé, ir para cima, driblar. Não que o Estevão não faça também. Sim, mas o Estevão claro. É mais meia. O Antony o cara que articula mais, consegue mesmo, se associar. Ele pode ir mais por dentro e deixar o corredor por Wanderson. Ou se fosse o Wesley, que também é um jogador mais ofensivo. Acho que passa por isso também. Eu vou fazer a alegria do treinador brasileiro. Vou admitir que se um treinador brasileiro monta um time mais conservador para enfrentar o Equador, pensando assim, preciso começar pela defesa, tá ruim, estamos levando muito gol, ainda que seja o Brasil contra o Equador, eu vou fazer um time mais forte defensivamente, vou começar o meu trabalho pela defesa. Tenho certeza que as mesas redondas não reagiriam tão bem. Poxa, mas é o futebol brasileiro. E sendo o Carlo Ancelotti, vai ter uma aceitação melhor se fizer isso. Razões óbvias. É o Carlo Ancelotti. Então, assim, naturalmente vai haver uma paciência maior. Não só pela característica da estreia dele, né? Recém-chegado, mal conhece os jogadores, mas pelo currículo dele. Você sabe o que ele pode entregar e o que ele pode entregar é algo que nenhum treinador, nesse momento, conseguiu entregar ao longo da vida. Então, é natural que haja mesmo uma paciência um pouco maior com o Carlo Ancelotti. Pelo menos eu tenho isso muito claro para mim. Mas isso aí dá para trazer até para o próprio contexto do futebol de clubes. O treinador estrangeiro que chega aqui, ele tem essa paciência muito maior do que o próprio treinador brasileiro que já está aqui no nosso mercado. E eu, assim, concordo plenamente. Eu vou falar até a convocação. Até a convocação. Tem vários jogadores que ele trouxe ali, por exemplo, o Richarlison, o próprio Andrei, que fez a temporada pelo Strasbourg, jogando muito bem, tanto é que o Chelsea foi atrás para trazer o Andrei de volta para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, tem o Alexandro, que é um zagueiro do Lille, que é um zagueiro que não é conhecido, tão conhecido assim do público geral do futebol brasileiro. Tem vários jogadores nessa convocação que o Ancelotti está trazendo, que se fosse o Dorival, por exemplo, que tivesse convocado, a galera tinha caído de pau. Mas também não é uma lista em si dele, né? Não, sim, ok. Não, e eu não discuto nenhum desses nomes. Não, sim, não estou falando que não. É uma lista híbrida, né? Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Não tô falando, óbvio que tem um ok dele, né? Tem jogador que ele conhece muito bem ali, né? O Pedro acabou de citar. Mas não tem a assinatura 100% dele, é isso que eu estou querendo dizer. Não, assim, Estamos aí no estúdio do nosso querido Jogo Aberto, um beijão para vocês, voltando de férias e longe de casa, né? Aqui em Guayaquil foi uma viagem longa, nossa bagagem desapareceu em Lima, ficamos 24 horas sem o nosso equipamento para trabalhar, mas cá estamos, já estamos a postos e vamos embora. A seleção brasileira, clima de absoluta tranquilidade neste momento no hotel da seleção, nenhum torcedor sequer apareceu por aqui. Tem muita buzina, os caras adoram buzina por aqui, o trânsito é caótico, mas o clima nesse momento no hotel da seleção brasileira é de absoluta tranquilidade, jogadores descansando. Hoje tem uma entrevista coletiva no horário brasileiro, 16h45, deixa eu ver se é isso mesmo, 16h45, o Carlo Ancelotti vai falar com os jornalistas aqui. Para o jogo, são credenciados 400 profissionais de imprensa. A mídia internacional de olho no Carlo Ancelotti, a mídia brasileira também. Não sei se vai caber todo mundo, como a gente chegou cedo. A assessoria já avisou, a capacidade aqui é limitada, então os primeiros a chegarem vão conseguir falar com o Carlo Ancelotti. Vamos ver se ele confirma a seleção brasileira que fez 2 treinos no CT do Corinthians e aqui não treinou ainda. Às 17h30, no horário de Brasília, tem um reconhecimento no Estádio Monumental. O Estádio Monumental, muita gente imaginou, por que não levou o jogo para Quito? Tem lá uma altitude que não é lá tão grande, né? Tem outros lugares piores, na Bolívia, por exemplo. Mas por que jogar aqui em Guayaquil? Porque é o maior estádio. É o maior estádio do Equador, capacidade para cerca de 60 mil torcedores, deve estar lotado. Preço do ingresso, Renata, para botar a mão no bolso. $55 o ingresso mais barato, $225 o ingresso mais caro. A seleção chegou ontem à noite, treinou no CT do Corinthians, veio em voo fretado, chegou quase no começo de hoje. E a gente estava aqui acompanhando a seleção brasileira chegando no hotel em Guayaquil.
Tá chegando a hora da estreia do italiano. Vamos ver a reportagem. Vamos lá, Renata. Nos apontamentos e na cabeça do jovem torcedor deve passar muita coisa. Não vieram muitos na porta do hotel, e até alguns equatorianos. Quase madrugada desta quarta-feira, quando o Novo Brasil, com o novo comandante, chegava ao hotel em Guayaquil. Eles foram rápidos, logo descansar. A luta é contra o tempo. Tempo e idade jogam juntos nesse... Experiência, realmente, né? E... esse é o papel do nosso treinador da seleção. Ter sabedoria assim, nesses momentos, nessas escolhas. Né? Se o jogador está bem, se o jogador merece a vaga dele aqui, por que não? Né? Então basta saber conciliar tudo isso, né? Porque também o futebol ele não tem uma regra, uma fórmula secreta que você vai dizer... convoque jogadores mais velhos que você vai ser campeão, convoque jogadores mais novos que vai ser campeão. Voz da experiência, voz que quase sumiu depois da conquista da Liga dos Campeões pelo PSG. A voz voltando agora um pouquinho, vocês veem que tá diferente. Uns com a voz que quase sumiu, outro com a voz que poderia ter embargado. Alexandro do Lille, 25 anos de idade, agora quer ser chamado de Alex, convocado pela primeira vez. As razões para a sua emoção vêm da dureza de um passado que não o deixou desistir. Fez mais forte. Depois eu vou para a Europa, né? Mas antes disso tudo eu saio do Flamengo, passo 1 ano e meio sem clube aqui, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Não consigo, nenhum clube aqui no Brasil quer ficar comigo, ninguém. Eu vou para a Europa, chego lá na 3ª divisão, jogo 3 anos na 3ª divisão, vou para a 2ª divisão, subo para a 1ª divisão de Portugal e depois vou para o Lille e estou lá já faz 3 anos. Hoje, por volta das 5 da tarde, no horário de Brasília, Carlo Ancelotti vai dar uma entrevista coletiva no hotel da seleção. Comanda um único treino no Brasil no Estádio Monumental de Guayaquil. Na quinta-feira, às 6 da tarde, no horário... Essa equipe fortemente defensiva. O Equador, do treinador argentino Sebastián Beccacece, tem a melhor defesa das eliminatórias. Primero clasificar, porque también he escuchado que estamos clasificados y todavía no estamos clasificados. También he escuchado que Brasil es un Brasil disminuido y Brasil no es disminuido. Tiene 5 torneos mundiales. Acaba de contratar un entrenador que tiene 5 Champions, ganó todas las ligas europeas más importantes, tiene jugadores en todo el mundo e destacando. O duelo vai marcar a estreia do nosso italiano favorito, que esboçou ainda em São Paulo um time forte e corajoso. O baile que não pode parar. É isso o que se espera. Muito bem, Nivaldo Decilo. E aqui está essa prévia, uma possibilidade. Não há confirmação de time titular. Ainda o Ancelotti esconde as suas armas completas e principais. Mas espera-se que essa seja a escalação pelo que se acompanhou nos treinamentos. Alisson, campeão inglês no gol. Wanderson na lateral. Marquinhos e Alexandro. O Alexandro, que é do futebol francês, uma surpresa, ninguém imaginava na lista. Pode ser, inclusive, titular ao lado do Marquinhos, que vem prestigiado pelo título da Champions League. Alexandro, muito elogiado nas últimas atuações, especialmente pelo Flamengo. Aí no meio, Casemiro. Esse aí eu já cravaria que é titular, a não ser que se lesione, que tem um problema no aquecimento, porque é o cara de confiança, da admiração do Ancelotti. Titular e capitão, eu acho, viu, né? Capitão, boa! De capitão, Edu, o que você falar, a gente assina aqui, tá bom? Ó, Bruno Guimarães e Gerson complementando esse meio-campo. E aí um trio de ataque que hoje pode ser o Estevão, o Vini Júnior, esse também é outro de confiança do Ancelotti. E falando em confiança, o melhor momento do Richarlison na Europa foi também comandado pelo Ancelotti. E essa seria a escalação inicial. Cicinho, mudanças, alguma coisa diferente? O que você imagina que pode aparecer de surpresa? Será que é por esse caminho? Olha, eu acredito que é por esse caminho, Renata. E se houver algo diferente disso, vai ser na questão da confiança mesmo. Você vê que o Ancelotti ele vai optar por atletas que ele conhece mais de perto e que já trabalhou juntos. Então você pega o Casemiro, é um cara que ele conhece extremamente. O Richarlison não estava nem sendo convocado, ele já convoca e coloca. Então, assim, são jogadores de confiança. Alexandre tem uma bagagem na Europa.
É um jogador muito experiente. O Carlos Augusto não era titular na Inter de Milão. Então, assim, ele vai optar mais exatamente nesse primeiro contato com os jogadores, primeiro contato com as eliminatórias sul-americanas, ele vai optar pela confiança. E também pelos jogadores que estão no momento e que ele ouve falar, que é o caso do Estevão, que é um jogador aí que, na minha opinião, tem que jogar, porque conhece muito de bola e o momento dele é propício para que ele entre de titular e dê conta do recado. Então, a nossa esperança já aumenta vendo uma escalação assim. É interessante que já na chegada dele, ele já acompanhou jogos em loco, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, tá de olho, tá interessado em aprender o português, querendo acelerar o processo, porque não tem muito tempo, é 1 ano até a Copa do Mundo. Agora, Edu, essa primeira convocação, eu fiquei na dúvida o quanto também tinha de influência de quem já estava aqui, no caso do Rodrigo Caetano, do Juan, observando mais o nosso futebol, mas agora a gente vai saber, a partir dessa data FIFA, qual é mesmo a cara, a identidade do Ancelotti pensando no Brasil. Com certeza. E principalmente ele escutou bastante, né, Rodrigo, Juan, o Cícero Souza, que já está na seleção há bastante tempo, até mesmo para tirar conclusões, né, Renato? Então eu vejo assim, o que a gente espera na seleção é a questão da mudança da postura dos jogadores. Eu vou bater sempre na tecla isso aí, porque qualidade, todos esses jogadores que estão aí convocados, têm. Agora, eles têm que mostrar também dentro de campo a vontade de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, e tomara que o Ancelotti consiga mudar essa mentalidade e traga novamente aquele... Então, nação, é isso aí. Analisamos o confronto do Brasil com o Equador, falamos da suposta escalação de Ancelotti. Comenta aí a sua opinião, o que vocês acharam de tudo que rolou, né? E qual a opinião de vocês aí para o placar desse jogaço que acontece amanhã? Gente, como vocês viram, os comentaristas deixou claro aí, né, o que vai acontecer. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a Sport TV e também para o Jogo Aberto. Compartilhe o vídeo com seus amigos, dê muito like e até o próximo vídeo.